Dona Maria Tereza, a senhora começou a trabalhar aqui na Justiça Eleitoral em 1948. O tribunal tinha sido recém-instalado. Como é que a senhora chegou ao tribunal? Que lembrança a senhora tem daquele período? Eu era professora, eu lecionava na República do Uruguai. Quando abriram o tribunal, tinha as vagas e procuraram muito professoras, porque naquela época tudo era os ofícios, né? A gente tinha que estar batendo os títulos e tudo. Então, daí o desembargador Lacerda Pinto era o presidente do tribunal, e era meu tio, mais ou menos, eu chamava ele de tio, e ele que me pôs aqui dentro. E onde a senhora trabalhou nesse período? Qual foi o primeiro setor? Com o senhor Nicásio Barbosa, né? Na seção judiciária. Seção judiciária. O senhor Nicásio, eu ia anos trabalhando com ele. Nos ensinou muita coisa, porque a gente, como professora, passar por uma outra coisa era completamente diferente, né? Mas tive muito ensinamento dele. O doutor Bacelar também, que era da secretaria, também nos dava muita... Porque era uma mocinha assim, bem bobinha ainda, eu digo, para a gente passar por essa... Isso ainda lá na Sociedade Garibaldi? Ou... Não. Já estava onde? Aqui na Praça Carlos Gomes. Ah, na Praça Carlos Gomes. Já estava na Praça Carlos Gomes. Ali que eu comecei, E como era a rotina sua no tribunal nessa época? Era um quadro bem pequeno, poucos funcionários. Poucos funcionários. Como é que era essa rotina do trabalho? A nossa rotina, o doutor Mário sempre foi muito exigente, né? Então a gente tinha que cumprir direitinho horário e tudo, mas era certinho sempre. Qual era o horário naquela época? Fora da eleição era da 1 às 6. Na época da eleição eu trabalhava de manhã e de tarde. O dia todo? E à noite, emendava assim até 9, 10 horas da noite a gente ficava. Então a senhora trabalhou nesse período na judiciária? Na judiciária. Então seguramente passou por uma eleição. Que lembrança a senhora tem das eleições naquela época? Urna de madeira, muito tempo para contar os votos. Qual é a lembrança que a senhora tem? Bem diferente de agora, né? Mas era interessante, a gente mesmo ficava curiosa para ver como é que era tudo. Foi um tempo bem bom também. De aprendizado, como eu digo, naquela época, para nós era aprendizado, né? E da judiciária depois, a senhora foi para que outro setor? Daí fiquei, porque fomos anos aqui, depois quando o desembargador Franco, Antônio Franco da Costa, foi nosso presidente, ele conseguiu, lá no Alto São Francisco? No Alto São Francisco, foi ele que nos levou para lá. Conseguiu, tinha saído do Palácio do Governo de lá, né? Daí ele conseguiu, nós mudamos para lá. E lá a senhora continuou trabalhando? Na judiciária. Na judiciária. Depois de tempo, de anos que eu fui, daí quando foi aumentando o número de eleitores, o quadro aumentou, foi daí que fui para uma sessão que o Dr. Mário me deu uma SARD. Era uma sessão de SARD, era a sessão de atas e a divulgação, resoluções de divulgação. Lá que entrou o Ivan e o Alceu que entraram comigo. Então, o nosso ex-diretor, o doutor Ivan, o senhor Alceu Barbosa também, que era filho do seu antigo chefe. Não, o Alceu era filho do Nicásio, que tinha sido seu chefe. Como foi ter esses dois rapazes trabalhando? Muito bons, eles sempre foram muito atenciosos, assim, toda a gente se deu bem desde o começo, né? Assim, isso é muito bom. Porque os dois me contaram que gostavam de fazer serenata, tocar violão. Eles faziam isso no trabalho? Não, no trabalho não. No trabalho não. Doutor Mário não deixava? Não, o doutor Mário era rigoroso, né? Não deixava, não dava tempo também, né? Mas foi um bom tempo do período dentro do tribunal, eles eram funcionários, depois não tinha, né? E como era a convivência com os colegas? Era um quadro muito pequeno, todo mundo se conhecia. Como é que era o relacionamento com os colegas? Tinha muita reunião de fim de semana? Como é que era a vida social com os colegas? Não, assim não. Acho que cada um no fim de semana está com vontade de voltar para casa, né? Para descansar da coisa. O tribunal, o doutor Mário sempre foi muito rigoroso, tanto com horário, com tudo, né? Então trazia todo mundo na linha, assim, tinha...
Nesse setor que a senhora mencionou agora, quanto tempo a senhora ficou lá? No, De atas e divulgação? eu dei tempo, acho que até me Até se aposentar. aposentar? É. Depois eu trabalhei uma época no gabinete do Dr. Mário, junto com a Zenir. Começou uma porção de eleições eu fiz lá junto com eles. Trabalhei junto com eles. Daí me aposentei. Em 71 me aposentei. Então, depois que a senhora saiu da Praça Carlos Gomes, todo o período posterior foi lá no Alto São Foi Francisco. no Alto São Francisco, né? Porque só se mudaram para Alameda Cabral em 86, parece. Então, a senhora não chegou a trabalhar na Alameda Cabral. Alameda Cabral? Alameda Cabral, o prédio ali Não, sei. Cruz Machado. Não. Naquela época não estava mais. Não sei por quê. Não sei por que saiu de lá para o museu, foi para lá, né? O museu foi para lá depois. O espaço ficou pequeno. Mas quando houve a mudança, os cartórios continuaram lá. E também o almoxarifado e a mecanografia. Aí todos os outros setores foram lá para a Alameda Cabral. E aquele prédio era mesmo assombrado? Qual? O prédio do Alto São Francisco? Tinha fantasma lá? Não. Contou cada história daquele prédio? Eu não sei de nada, não tinha. Era muito grande, né? Mas era bom. Justamente por isso, que as paredes falavam, que tinham uns barulhos estranhos. Mas a gente não ficava para ver esse barulho. O que mais a senhora lembra de interessante, de curioso desse período? A senhora mesmo disse que chegou lá, quando começou a trabalhar, era tudo novo, tudo era novidade, foi um grande aprendizado. Pois é, porque de professora para funcionária pública, que não tem, que tinha que ser como eu que fui para... entrei como datilógrafo, mas ainda fui aprender datilografia para depois começar a trabalhar ainda, né? Então, a senhora chegou a trabalhar em alguma das zonas eleitorais? Não. E só no tribunal, na secretaria. É. Alguma coisa curiosa das eleições que a senhora tenha presenciado? Não, a gente tinha sempre o prazo certo, né, para entregar, assim, trabalhava bastante, a gente trabalhava até 11 horas, meia-noite, todo dia, na época da eleição. Eram 3 períodos, de manhã, de tarde e à noite, não tinha descanso? Não. Depois disso, podia tirar férias, né, alguma coisa assim. Eu perdi uns meses de licença-prêmio que eu não pude usar por causa do trabalho e não me deram mais nada depois. Alguma outra coisa que a senhora lembra e queira contar para a gente? Não lembro assim, mas tive muitos colegas muito bons, todos eles, né? Os rapazes, a gente se dava bastante. Mas não lembro assim mais de... Então, a senhora trabalhou aqui com a gente de 1948 até 1971. Então, foram um pouco mais de 20 anos. Eu tinha 5 anos, 7 meses. 5 anos como professora? 5 anos, 7 meses e 10 dias. Eu guardo as dias de professora, né? Que conselho a senhora daria para um jovem servidor que está começando a trabalhar aqui? O que a senhora diria para ele? Pela sua experiência. Que tivesse um bom chefe, porque eu acho que para mim, pelo menos foi o chefe que a gente teve, porque nos ensinou tudo. De professora, a gente ensinava o beabá, né? Mas quando entramos no tribunal, nós tivemos que aprender o beabá, porque era completamente diferente o trabalho. Mas os chefes, todos o Antônio Sonicácio, era um pai, porque ensinava para a gente, tudo mocinha ainda nova e tudo assim. Mas era uma turminha boa na minha sessão. Eu, a Laura, que era a minha prima, o Celso Amaral, o seu por depois, o Plínio Cachuba, foi onde eu trabalhava, e era um datilógrafo, nossa senhora, nossa. Quem mais que tinha? Lembra do Clotarinho, que também trabalhou? Filho do Neto, né? E tinha, quando a gente começou, tinha o Dr. Bacelar, que trabalhava na secretaria, o meu Felipe Bacelar. Ele que nos atendia, que sabe, conversava com a gente, sempre,
porque tinha gente que fazia o que não devia, né? Porque a gente não tinha noção de nada dele, completamente diferente. O trabalho de professora com o doutor Bacelar foi muito bom para nós, assim, muito amigo. Até hoje ainda encontro, às vezes, eu encontro mais o Rogério, que trabalhou com a gente um pouco no tribunal, né? Mas todos eles sempre foram. Tá bom, dona Maria. Tá. Obrigado por ter vindo, por ter deixado esse depoimento